A paz do Senhor, povo de Deus, paz do Senhor, os meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor aí a minha família querida que eu creio que está sempre assistindo aí os meus vídeos, né? Boa tarde para cada um dos irmãos e amigos que sempre também buscam estar acompanhando aí. Nesse dia tão maravilhoso, um dia bem ensolarado, quero aproveitar aqui a maravilha desse dia para trazer algo da parte de Deus ainda melhor e mais maravilhoso do que o próprio dia que nós estamos passando, que é a palavra de Deus. E em meio a tantas dificuldades da vida e em um momento tão angustiador que nós passamos, né, com tantas promessas ruins, com tantas coisas ruins acontecendo, teve aí a pandemia que nós estamos aí vivenciando e agora tem uma vacina da qual há uma insegurança muito grande com essa vacinação, né? E não sei se alguns viram, mas eu tive olhando aí uma mensagem, né, do que estão preparando, né, para esse ano de 2021 que está para chegar, e são coisas ainda piores do que tudo que passamos em 2020. Mas a palavra de Deus, ela sempre tem a palavra de Deus sempre tem uma palavra de ânimo. Ela sempre tem uma palavra de fortalecimento. Então é essa palavra que eu quero trazer nessa tarde, meus queridos. E nessa tarde eu quero trazer uma palavra que vem com o tema união, a essência da união, de se manter unido, de se esforçar para se manter em união, a família, né, os irmãos em Cristo, na igreja, o quanto que é importante, né, e o quanto que agrada a Deus nós andarmos em união uns com os outros, praticando a caridade, praticando o amor. A palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, no versículo de número 32 em diante, ela vai nos falar de uma igreja, a igreja primitiva. A Bíblia, ela relata, fala de muitas igrejas, Apocalipse mesmo fala de algumas igrejas, mas a igreja primitiva de Atos dos Apóstolos foi um exemplo que ficou para nós de como Deus pode trabalhar em uma igreja, em uma família, em um povo, em uma nação, para que venha ser derramado sobre esse povo, sobre essa família, as bênçãos do Senhor, para que venham a haver crescimento espiritual, crescimento na vida conjugal, na vida financeira e em todos os ambientes, né? Ela nos deixa aqui um grande exemplo de como o que nós podemos fazer para alcançar bênçãos do Senhor para a nossa vida. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Presta bem atenção como que esse povo vivia diante de Deus, para que Deus pudesse olhar, se agradar e com isso fazer grandes maravilhas no meio desse povo. Diz o seguinte: e era um coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram em comum. E os apóstolos davam com grande poder
testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E em todos eles havia abundante graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus queridos, uma das coisas que infelizmente o inimigo tem conseguido tirar do meio da família, tirar do âmbito religioso, né, é o amor, a união. Veja que em Atos dos Apóstolos, o coração de todos era um só, ou seja, todos pensavam a mesma coisa, todos queriam a mesma coisa, todos buscavam a mesma coisa, e todos tinham uma só ideologia. Então, com isso, o que tinha mais vendia e trazia todo aquele seu dinheiro para os apóstolos e era devolvido e era dividido entre todos, para que todos fossem iguais, para que não houvesse inveja, intriga ou algo do tipo. E com isso, o agir de Deus no meio desse povo era tremendo. Então o que acontece? Hoje nós estamos vendo aí pessoas depressivas, pessoas se matando, pessoas deixando os seus filhos em ruas, em locais que alguém pode ver e pegar porque não há mais condição, não tem ela ou ele condição mais de oferecer o alimento, oferecer a vestuária para os seus filhos. Famílias se dissipando, se separando devido à grande dificuldade que vem acontecendo com toda essa devastação aí na humanidade. E Deus, eu creio que Ele fica olhando do céu, porque a palavra dEle é a essência de tudo que nós precisamos para poder viver o melhor de Deus para a nossa vida. Então o que acontece? Hoje o inimigo tem trabalhado de uma forma de separação, irmão contra irmão, filho contra mãe, mãe contra filho, pai contra filho, filho contra pai. Amigos que estão conversando, de repente já estão discutindo. Ontem conversava com muito amor e carinho, hoje já não se falam mais. Ou seja, o inimigo vem vencendo, porque a essência, que é a palavra de Deus, a essência, que é o amor que Deus deixou para nós na sua palavra, né? A gente já não está mais vendo, lendo, nem tampouco praticando. Davi escreveu em Salmos, ele diz: guardei a tua palavra para não pecar contra ti. Nós precisamos, meus queridos, com urgência, com pressa, buscar se alicerçar, se afirmar mais na palavra de Deus, para podermos voltar, ou pelo menos se esforçar, meu querido. Nem que seja dentro da nossa casa, porque é o primeiro ponto do qual nós precisamos trabalhar. Trabalhar, se esforçar para que haja a união. A palavra de Deus diz que a corda de 3 dobras ela é mais difícil de quebrar. Ou seja, se eu tiver a união da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe, dos meus irmãos, tiver unido, arraigado na palavra de Deus, é muito mais difícil do inimigo conseguir me vencer com os seus dardos inflamados do pecado. Então, meu irmão, o meu convite para você, para a sua pessoa, para a sua família, é que você repense um pouco, quem sabe no que você fez, ou no que você está fazendo ou pensando. E se de repente você estiver pensando em algo contrário do que está na palavra de Deus, repense um pouquinho direitinho. Se você está contra o seu irmão, faz isso não, perdoa ele. Se você está contra, magoado com alguma palavra que foi lançada sobre a sua vida,
através de um amigo, de um irmão, de uma mãe, de um pai. A palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar os nossos inimigos. Quando ele fala isso, quando Jesus fala isso aí, ele já está dizendo que eu preciso perdoar todos, qualquer uma pessoa. Porque eu, você, quando nós não merecíamos, quando nós já estávamos perdidos, Jesus resolveu morrer, entregar a sua vida, para através do sangue dele, eu, você, pudéssemos voltar a ter direito à salvação. Então, meu querido, Jesus ele deixou um exemplo muito grande aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Só basta nós praticar essa palavra, andar em união, exercer o perdão, amar o seu próximo como a si mesmo, por mais difícil que seja às vezes, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer, meu irmão. Se doar para alguém em uma ajuda, em um aconselhamento, em oferecer um ombro amigo para quem está precisando, é a melhor coisa que tem, meu irmão. Então vale a pena ler, aprender e praticar essa palavra. Nós sabemos que aqui, por mais difícil que seja, meu amigo, é passageiro, vai passar. Por mais doloroso que seja, vai passar. Ou por melhor que esteja sendo o momento que você está vivendo, mas vai passar. Mas a palavra de Deus diz que há um céu e há um inferno. Então a nossa preocupação tem que se consistir nisso. Para mim chegar ou para mim ir para o inferno, eu não preciso fazer muito esforço. Basta fazer como tem uma música aí que diz: deixa a vida me levar. Ela leva de qualquer jeito. Mas para ir para o céu de glória, para passar por uma portazinha estreita e andar em um caminho apertado, eu preciso me unir. Eu preciso de uma mão amiga, de um ombro amigo, porque ele já está dizendo que há certas dificuldades que eu sozinho não vou conseguir vencer, não vou conseguir passar. Tá bom, meu irmão? Então, reflita um pouco sobre isso. Pense direitinho. Vale a pena, meu querido. Vale a pena abrir mão, muitas das vezes, de todo o nosso eu, de todo o nosso egocentrismo, para sermos um pouco mais úteis para outras vidas, para outras pessoas. Tá bom? Tudo que nós fazemos para o nosso próximo, nós estamos fazendo para nós mesmos. Tudo que nós abrimos mão de nós para ajudar outra pessoa, nós estamos ajudando a nós mesmos. Tá bom? Pense, reflita nisso aí e tenha uma tarde aí abençoada de segunda-feira. Tá bom? Forte abraço, que Deus em Cristo vos abençoe e vamos seguir em frente aí, tá bom? Com Jesus no coração. Forte abraço para todos.